Você já parou para refletir se suas ofertas realmente têm agradado a Deus? Já se questionou se aquilo que você faz dentro da igreja tem valor eterno? Ou se não passa de um hábito repetido, um ritual automático, como quem insere moedas numa máquina esperando algo em troca? Esses pensamentos só vieram para mim quando já era tarde, ou pelo menos era nisso que eu acreditava. Meu nome é Raquel Morrison, sou de Atlanta, Geórgia. Por mais de 2 décadas, eu fui considerada uma referência dentro da igreja. Era do tipo que todo pastor gostava de mencionar como exemplo, sempre fiel no dízimo, presente em cada campanha, ajudando a reformar salas, contribuindo com missões, apoiando viúvas, órfãos, igrejas em construção. Meu nome figurava entre os maiores doadores da congregação. E sinceramente, aquilo me dava uma sensação de segurança. No fundo, era como se minhas ofertas servissem de escudo contra os problemas da vida. Eu me convencia de que Deus via meu esforço, e que no final, Ele me recompensaria por isso. Eu acreditava estar fazendo tudo certo. Não pedia muito, só proteção para meus filhos, saúde, paz no lar. Coisas básicas. E achava mesmo que estava tudo em ordem entre mim e Deus. Sabia usar bem a linguagem evangélica, respondia com um tá na bênção mesmo quando meu mundo interno estava desabando. Sabia orar em público com palavras bonitas, especialmente nas reuniões de mulheres. Mas a verdade crua é que eu não tinha vida com Deus, eu tinha vida com a igreja, com a estrutura, com a rotina religiosa. Com Deus, só a fachada. Minhas manhãs eram corridas. Uma oração apressada, um versículo decorado, café na caneca e a lista de tarefas do dia. Eu já nem lembrava mais o que era sentir a presença do Espírito Santo. Dizia que amava Jesus, mas por dentro eu estava seca. Tanto tempo sem me emocionar em uma oração, que quando ouvia alguém contar uma experiência sobrenatural, achava que era exagero. Ainda assim, eu me sentia em paz comigo mesma, porque o envelope do dízimo estava sempre preparado. Era o único aspecto da minha fé que eu acreditava estar vivo. E repetia com orgulho: sou fiel no pouco e no muito, como se isso bastasse para garantir minha entrada no céu. O que eu não sabia era que minha motivação estava sendo observada do alto, e que um dia, sem nenhum aviso, eu teria que encarar a verdade, diante do próprio Deus. Sim, a morte me pegou de surpresa. E foi ali que tudo começou a ser revelado. Não estou aqui para te assustar, mas preciso dividir com você o que vivi ao cruzar os limites da eternidade. O que me foi mostrado tem poder de transformar a sua história, especialmente se, assim como eu, você acredita estar no caminho certo. Porque nem tudo o que é feito para Deus está de fato sendo aceito por Ele. Era um dia comum. Céu azul, ar fresco, carros passando na rua, cheiro de pão na cozinha. Eu havia acabado de colocar o dízimo na bolsa, como de costume, e me preparava para mais um culto. Me olhei no espelho e senti um cansaço estranho, um aperto no peito, como se algo dentro de mim quisesse me alertar. Mas eu ignorei, afinal estava indo cumprir meu compromisso com Deus. E acreditava que Ele oraria minha fidelidade. No caminho, meu braço esquerdo começou a incomodar. Achei que era só tensão. Não queria faltar justo naquele culto, era noite de ceia. Mas ao estacionar o carro, minha visão ficou turva. Respirei fundo e fui em frente. Entrei, cumprimentei algumas irmãs, sorri por educação e sentei no meu lugar habitual, terceira fileira, lado direito perto da parede. Mas o desconforto só aumentava. Ainda assim, repeti para mim mesma: vai passar, é só nervoso. Mas não passou. Durante o louvor, em pé, tentando cantar, senti o mundo girar. Meu peito travou. O ar desapareceu. Tudo ficou em câmera lenta. Sentei, tentando disfarçar. Minhas mãos tremiam. Tentei pedir ajuda, mas não consegui emitir som algum. Um calor subiu pelo meu corpo, seguido de um frio paralisante. O coração bateu forte e depois, silêncio. Um vazio profundo. E num instante, escuridão. Mas eu continuava ali. Vi pessoas correndo, me cercando. O pastor ajoelhado ao meu lado. Alguém gritando por socorro. E então vi, meu corpo caído, imóvel, olhos entreabertos. Eu estava ali, mas não mais dentro dele. Eu flutuava, como se estivesse suspensa entre 2 mundos.
E eu sentia tudo. Não era um sonho, era real. A primeira coisa que veio foi o desespero. Eu morri? A pergunta ecoava dentro de mim, mas não havia resposta. O tempo parecia parado, e ao mesmo tempo, tudo estava em movimento. Ouvia orações, choros, mas dentro de mim havia um silêncio ensurdecedor. E nesse silêncio, uma presença começou a se aproximar. Não vi nada, mas sentia, como se uma luz invisível enchesse todo o espaço. Uma paz poderosa, que lutava contra o medo que queria me dominar. Num piscar de olhos, o ambiente mudou. Já não estava mais na igreja. Fui levada para outro lugar. Não era hospital, não era sonho. Era real. Era espiritual. E a dor que sentia ali não era física, era da alma. Porque comecei a lembrar de tudo que acreditava estar fazendo certo. E percebi que talvez não estivesse. Estar fora do corpo é algo que palavras humanas não conseguem explicar. Você se sente viva, mas sem corpo. Vê tudo, ouve tudo, mas ninguém te vê ou te ouve. Você existe, mas em outra dimensão. E a pergunta continuava me atormentando. E agora? E se for tarde demais? A luz ficou mais intensa. Algo estava prestes a acontecer. Meu espírito sabia. O que viria mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre fé, sobre vida, sobre Deus. O tempo pareceu congelar. O lugar onde eu estava não era céu, mas também não era terra. Um espaço onde o espírito respira o silêncio. Mas um silêncio que comunica tudo. Havia luz por toda parte, sem fonte visível, como se o brilho viesse do próprio ambiente. De repente, o ar mudou. Ficou mais denso. Não de peso, mas de reverência. Como se todo o espaço reconhecesse quem estava se aproximando. Meu espírito começou a estremecer. Não de medo, era algo maior. Era temor. Algo dentro de mim gritava: ele está aqui. Naquele instante, algo dentro de mim se curvou. Era como se minha alma inteira estivesse exposta, sem filtros, sem justificativas, sem a proteção das aparências. Eu queria me esconder, desaparecer, mas não havia para onde ir. Era como estar despida por dentro. Nenhum título, nenhuma fachada religiosa, nenhum gesto ensaiado conseguia me cobrir naquele lugar. E então, veio um silêncio que não era apenas ausência de som, era o prenúncio de algo sagrado. Era como se toda a criação estivesse se calando para a chegada de alguém que não pertencia àquele mundo, mas era a razão de sua existência. A luz mudou. Se tornou tão intensa que pensei que não conseguiria suportar. Mas surpreendentemente, ela não machucava. Ela restaurava. Não cegava, revelava. Sentia como se cada raio daquela luz atravessasse meu ser, arrancando disfarces, quebrando estruturas, despindo meu coração de vaidade, religiosidade e orgulho. Foi então que ele apareceu, não com olhos naturais, mas com uma percepção que vinha de dentro, e eu sabia. Cada parte de mim sabia. Era ele. Jesus. Sua presença não se via apenas, se sentia. Ela preenchia tudo. A paz que fluía dele parecia atravessar cada dor, cada memória, cada crença errada, e colocava tudo diante dele. Ele não disse uma palavra, mas só estar ali já dizia tudo. Não me acusava, mas também não aplaudia. Apenas me olhou, e naquele olhar eu compreendi. Entendi que durante toda a minha vida, fiz coisas corretas movida por intenções erradas. Minha generosidade, interesse disfarçado. Minhas ofertas, tentativas de negociação. Minha fidelidade, uma moeda esperando retorno. Eu achava que estava servindo a Deus, mas na verdade, tentava conquistá-lo. E então ele falou, não em voz alta, mas com uma autoridade que perfura a alma. Você me deu bens, mas nunca me entregou o coração. Naquele momento, tudo em mim desabou. Imagens vinham à mente como cenas de um filme, cultos onde eu apenas fingia adorar, orações mecânicas, dízimos entregues com pressa, com cálculo, com segundas intenções. Cada envelope depositado esperando bênçãos de volta. E eu não podia mais fugir. Estava tudo claro. E mesmo assim, ele continuava me amando. Falava com firmeza, mas com compaixão. Muitos estão ocupados fazendo a minha obra, mas esqueceram de mim. Se empenham no serviço, mas perderam o coração no caminho. Minhas lágrimas não corriam pelo rosto, mas escorriam da alma.
Era o pranto de alguém que finalmente via que estava cego o tempo todo. Tentei pedir por uma nova chance, mas nenhuma palavra saía. Ali argumentos não tinham valor. O que eu era gritava mais alto do que qualquer coisa que eu poderia dizer. Então ele falou de novo, e suas palavras ecoam em mim até hoje. As intenções escondidas pesam mais do que os valores entregues. Eu olho onde ninguém enxerga. Eu recebo o que é verdadeiro. Naquele instante, eu não sabia se seria aceita ou rejeitada. Mas uma coisa eu sabia, ele me amava. E era exatamente esse amor que me expunha. Não para me envergonhar, mas para me libertar. Ele não tinha pressa. O tempo ali não seguia os ponteiros da terra. Cada segundo na presença dele revelava mais sobre mim do que anos inteiros de reflexão jamais revelaram. Então ele disse algo que atravessou meu espírito. Você aprendeu a ofertar, mas nunca aprendeu a se entregar. Aquilo me quebrou. Porque era verdade. Eu dava tempo, dinheiro, ajuda, mas sempre com um olhar humano, como quem cumpre metas. Nunca como alguém rendido por amor. Eu conhecia o altar, mas havia esquecido de contemplar o rei que está no trono. Chorei. Chorei de um lugar mais profundo do que jamais tinha acessado. Lembrei de quantas vezes busquei aprovação, até mesmo de Deus, como se ele fosse alguém a ser impressionado. Como se o céu fosse um sistema que eu pudesse comprar com minhas ofertas. Ele falou mais. Não é o quanto você entrega, é o quanto você esconde. O que me entristece não é a quantia, é a ausência do coração. Ali diante dele, não existia aparência, só verdade. Então ele citou uma passagem que eu conhecia de cor. Isaías 29, versículo 13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes eu mesma usei esse versículo em estudos bíblicos, sem imaginar que um dia ele seria dito diretamente a mim. Jesus me mostrou que eu havia vivido como Marta, sempre ocupada, sempre agindo, enquanto ele esperava que eu, como Maria, apenas me assentasse aos seus pés. Eu achava que minhas práticas bastavam, mas ele queria algo muito mais simples e profundo: relacionamento. Naquele lugar, entendi que o céu não contabiliza ofertas como números, ele pesa motivações. As mãos podem estar cheias de sementes, mas se o coração está seco, o solo espiritual não responde. Lembrei de uma mensagem antiga que ouvi numa pregação. Até o mais bonito dos sacrifícios, se não for por amor, é repulsivo para Deus. Na época, achei radical. Naquele momento, eu sabia que era verdade. Jesus não me humilhava, ele me revelava. E essa revelação, feita com amor, doía mais do que qualquer repreensão. Porque era amor puro, o tipo de amor que confronta para libertar. Muitos contribuem, mas não se consagram. Muitos oferecem, mas não se rendem. Ele disse: o que me move não é o que sai das mãos, mas o que vem do coração. Eu queria fugir, voltar no tempo, fazer tudo diferente. Não para me salvar, mas por amor. Por ele. Então ele se aproximou. Sua presença, que já era intensa, se tornou quase insuportavelmente doce. Era como se minha alma estivesse sendo envolvida por uma imensidão de amor, mas ao mesmo tempo, completamente despida diante de um olhar que sabia tudo, tudo mesmo. E então, ele disse a frase que transformou tudo: eu não rejeitei sua oferta. Eu apenas esperei sua adoração. Naquele instante, entendi tudo. Completamente. O céu não se move por barganha. Deus não é um negociador. A cruz não foi uma transação, foi um sacrifício de amor. E enquanto eu esperava recompensas, ele só queria entrega. Eu não sabia se teria uma segunda chance, mas sabia que se voltasse à vida, nada mais seria como antes. Voltar foi como despencar de um lugar de glória direto para os limites do corpo, e sentir cada parte dessa transição. Um segundo antes, eu estava envolta na presença mais indescritível e poderosa que já conheci. No instante seguinte, veio a dor. Uma dor crua, forte, como se minha alma estivesse sendo arrancada de onde ela realmente pertencia e forçada a caber novamente em algo pequeno demais: o meu corpo. Senti meu espírito sendo empurrado de volta, como quem é arrancado de um abraço eterno e jogado numa sala fria, iluminada demais, barulhenta demais. Acordei confusa. Luzes brancas, vozes misturadas, cheiro de hospital,
a mão de alguém apertando a minha. Meu corpo não respondia, cada suspiro parecia uma guerra. Ouvi a palavra milagre sussurrada por um enfermeiro. Um médico mencionava parada cardíaca, ausência de batimentos, tentativas de reanimação, e até um momento em que quase desistiram. Mas nada daquilo importava. Sim, eu estava de volta, mas meu coração ainda estava lá. No lugar onde tudo fazia sentido. Onde ele estava. Nos dias seguintes, a vida ao meu redor seguiu seu ritmo habitual. Mas dentro de mim, tudo havia sido mexido. A comida perdeu o sabor, as conversas pareciam supérfluas, os compromissos automáticos. Era como assistir ao mundo em câmera lenta, de fora, mesmo estando dentro dele. A única coisa que realmente ecoava em mim era aquilo que ouvi dele. Eu não rejeitei sua oferta. Eu esperei sua adoração. Tentei contar aos meus filhos. Eles ouviram, foram gentis, mas no fundo, vi nos olhos deles a dúvida. Talvez pensassem que fosse efeito dos remédios ou do susto, ou da minha fé intensa demais. Na igreja a reação foi ainda mais difícil. Algumas irmãs sorriram e mudaram de assunto. Alguns pastores, com boas intenções, disseram que Deus não fala mais assim. Que tudo o que ele tinha a dizer já está nas Escrituras. Como se o Deus da Bíblia tivesse parado de agir fora das páginas. Por um tempo, me calei. Guardei tudo só para mim. Era um fardo e um tesouro ao mesmo tempo, grande demais para guardar, mas profundo demais para dividir com quem não estava disposto a ouvir. Às vezes acordava no meio da noite com lágrimas nos olhos, sentindo a presença dele como um sussurro suave. Outras vezes, ficava em silêncio, desejando voltar àquele lugar onde fui, pela primeira vez, completamente verdadeira diante de Deus. Mas mais doloroso do que a incredulidade dos outros, foi a dúvida dentro de mim. Será que tudo aquilo aconteceu mesmo? Será que foi real ou só fruto do medo, da mente tentando escapar da morte? Mas toda vez que essa dúvida surgia, uma certeza ainda mais forte a silenciava. O que ele me falou tinha mais peso do que qualquer argumento terreno. Era verdade pura. Passei a reavaliar minha vida. Não por culpa, mas por fome de verdade. Cada oração, cada gesto dentro da igreja, cada centavo colocado no altar, tudo passou a ser pesado não pelo ritual, mas pela intenção. Pela primeira vez, eu não queria apenas servir a Deus, eu queria amá-lo, de verdade. E essa mudança começou a ser visível. Alguns se afastaram, outros se aproximaram em segredo, dizendo coisas como: Raquel, você viu algo? Porque eu também tenho sentido esse vazio. Descobri que não era a única vivendo uma fé no automático. Muitos como eu, estavam presentes no corpo, mas ausentes de coração. Voltar não foi fácil. Nos primeiros meses, me senti só. Mas havia uma coisa que eu não podia fazer: me calar. Eu sabia que o que vi e ouvi não era só para mim. Era um alerta, uma chance, uma chamada. E foi aí que de fato, a transformação começou. Depois daquele dia, nunca mais consegui viver como antes. Algo dentro de mim havia morrido e renascido. Era como se eu tivesse recebido um novo coração dentro do mesmo corpo. Um novo olhar. Um novo propósito. Tudo passou a ser filtrado por uma única pergunta: isso aqui é adoração ou é barganha? Não queria mais servir por medo, nem ofertar por interesse, nem cantar por hábito. Minha entrega agora vinha de um lugar de gratidão, a gratidão de quem viu o amor de perto e entendeu que o maior presente nunca foi o que ele pode dar, mas quem ele é. Voltei à igreja com o mesmo rosto, mas com uma alma diferente. Quem tinha sensibilidade, percebia. Não buscava mais os primeiros lugares. Não fazia questão de falar. Meu foco agora era outro: estar aos pés dele, no secreto, no silêncio. Onde ninguém vê, mas o céu presta atenção. Passei a orar com lágrimas sinceras. A ler a palavra como quem lê uma carta de alguém que ama profundamente. A ofertar não com cálculo, mas com o coração. Não parei de contribuir, mas agora fazia isso sem expectativa de recompensa. Porque entendi: a maior colheita é a comunhão. A maior bênção é a presença. O maior milagre é ser conhecida e aceita por ele. Às vezes, alguém me pergunta: Raquel, você está melhor depois de tudo isso? E eu respondo: não é sobre estar melhor. É sobre saber.
Saber que, pela primeira vez, eu conheço o Deus que por tanto tempo eu só achava servir. E é por isso que hoje, mesmo com receio, eu compartilho essa experiência. Porque talvez você esteja vivendo exatamente como eu vivia. Ocupado com as coisas de Deus, mas distante do coração dele. Eu não falo com julgamento, falo com dor. Dor por ter vivido anos enganada. Dor por saber que há muitos dentro da igreja com o coração longe do altar. Mas falo também com esperança. Porque, se há fôlego, há redenção. Se você chegou até aqui, talvez não seja só curiosidade. Talvez seja o próprio Deus te chamando de volta, não para o ativismo espiritual, mas para o relacionamento real. Porque no fim das contas, não são os nossos feitos que nos salvam. É o nosso arrependimento. Provérbios 16, versículo 2 diz: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E é isso que importa. O que está por dentro. O que ninguém vê. O que só Ele pode revelar e restaurar. Talvez você esteja ofertando, mas sem adoração. Servindo, mas sem entrega. Esperando bênçãos como troca. Mas hoje, agora, há uma oportunidade de recomeçar. Não espere o fim da linha para entender o que o Espírito já está tentando te mostrar agora. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.